Mano. Então, Roberto, nesse contexto internacional que o senhor descreveu, que parceiros preferenciais o Brasil deveria buscar para uma agenda de livre comércio? É uma boa pergunta. Tá difícil. Eu diria que um país que o Brasil teve agora recentemente é o Japão. Acho que o Japão tem um nível de complementaridade com o Brasil muito grande. É uma economia também grande e poderosa, robusta. Tem grandes investimentos japoneses no Brasil. Mas o Japão anda muito desconfiado do Brasil pela insegurança jurídica, tanto que reduziu o nível de investimento nos últimos anos para cá. Mas ainda tem uma presença forte, né? Hoje, por exemplo, a indústria automotiva, você tem grandes nomes aí. Uma delas está liderando aí o mercado e acho que fazendo um trabalho maravilhoso no Brasil. Tem grandes empresas na área de máquinas e equipamentos, grandes tradings, alguns investindo em agronegócio de forma muito forte também. Então, o Japão é um que a gente poderia ter um acordo de complementaridade econômica, como eles chamam, o livre comércio, né? Quer dizer, fazendo a tarifa zero para produtos não similares, né? Que, por exemplo, alimentos, eles não produzem quase nada. Então, nós teríamos um acesso privilegiado para alimentos e eles teriam algumas máquinas, equipamentos e produtos eletrônicos e tal que a gente também não produz. É uma forma possível. Acho que tem países da Ásia que a gente tem condição também de desenvolver. A Índia seria um país que a gente tem uma boa alternativa de expansão do nosso comércio. E quero enfatizar aqui também o comércio africano. A África, ela vai ter uma das maiores populações do mundo daqui a 10, 20 anos. Especificamente um país, a Nigéria, vai ser o terceiro país mais populoso do mundo, não sei se você sabe. Primeiro a China, a primeira a Índia, segundo a China, a terceira a Nigéria. Mais de 300 milhões de habitantes em 2050. E o tamanho da Nigéria é do tamanho da Bahia. Tem condição de ser autossuficiente em alimentos? Não. Vai depender de quem? Está dada a resposta, Brasil. Então a gente tem uma condição de desenvolver uma agricultura tropical na Nigéria, com máquinas e equipamentos agrícolas brasileiros, importar produtos que eles têm também que nos interessam, inclusive o petróleo, porque o petróleo dele é adequado para a nossa refinaria, né? Explicando, o nosso petróleo é pesado, não serve na refinaria brasileira, foram feitas na década de 80, 90 para um petróleo leve da Arábia Saudita. Então você tem aí um trade-off com a Nigéria muito interessante em áreas de energia, área de agroalimentação e com outros países da África também. E isso gera possíveis fluxos de dezenas de bilhões de dólares adicionais ao que nós temos hoje. Então, há espaço para crescer, sim. Acho que a inteligência comercial, nós temos lá uma instituição que eu ajudei a criar, que é a Apex, que está funcionando hoje já de forma bastante efetiva, que deveria estar planejando e programando dentro de um plano de médio e longo prazo. Volto a falar o que nós falamos no início do programa, não basta olhar só para o ano que vem. A gente tem que olhar para 5, 10 anos para frente, onde a gente quer chegar. O que nós podemos, quais são os... A China fez assim. Vamos tomar conta do setor de placa fotovoltaica? Vamos. Vamos tomar conta do setor de bateria? Vamos. Vamos tomar conta do setor tal? Então, eles planejam que naquele setor eles vão investir pesadamente investimento em tecnologia e inovação, ganhar produtividade, fazer uma escala de produção enorme que o mundo não consegue competir. O Brasil tem condições de fazer isso? Claro que tem. Precisamos identificar aonde. Certamente o setor agroalimentar carta marcada. Nós vamos ser campeão mundial. Falando de produtividade, olha a produtividade do setor do agronegócio no Brasil. Essa dá orgulho. Safra atrás de safra, super safra. Em 1990 para cá, nós dobramos a área plantada no Brasil. Passou de 40 milhões de hectares, passou de 30 milhões de hectares para 60 milhões de hectares. No entanto, a produção quintuplicou de 60 milhões de toneladas para 300 milhões de toneladas. O que é isso? É tecnologia, é produtividade das máquinas, equipamentos aplicados, é semente melhorada, é fertilizante, é irrigação. Então, quando você tem esse investimento em capacidade produtiva, a economia responde. E eu não tenho dúvida que o futuro, a segurança alimentar do mundo vai depender muito do Brasil. Não só do Brasil, mas muito do Brasil.
Nós somos o país que mais vai agregar a produção de alimentos até nesse século, até o final do século XXI. E eu acho que isso nos traz um papel relevante no mundo, porque alimento é paz. Sem alimento, os países entram em guerra, entram em crise, invadem um território do outro. E tem países que não têm, não só território, não tem água, e aí não consegue produzir. E a China é um desses casos. A China não é problema de território. Hoje, por exemplo, tem uma notícia no jornal, podem ver. O Xi Jinping anuncia que vai adicionar 90 milhões de hectares de terra para a produção agrícola. Eu achei linda a notícia, porque cadê a água? Mas aí, Roberto, diante dessa sua perspectiva, eu já passo para você, Matos. Diante dessa sua perspectiva, como é que você imagina que o agronegócio vai apaziguar, então, o tema meio ambiente para manter ou atingir uma produtividade superior, ser o grande fornecedor de alimentos do mundo e, ao mesmo tempo, adotar e trazer para si de uma maneira mais intensa a pauta ambiental também? Eu acho que nós já trouxemos, sabe? Nós temos que sair da defensiva. É que a gente sempre... É sobre isso, porque assim, na maioria das vezes a gente percebe que o setor... complexo de culpa. Nós não temos culpa nenhuma. O Brasil está muito bem no meio ambiente. Claro que tem um problema de desmatamento para enfrentar. Aliás, só tem o problema de desmatamento. Mas eu falo o problema de comunicação também. Às vezes eu percebo que o setor tem dificuldade em comunicar aquilo que ele já faz ou até mesmo combater aqueles que não fazem parte desse agronegócio que age corretamente. Sabe, o mundo acostumou a chamar o Brasil de vilão porque assistia na televisão as queimadas na Amazônia. E, de fato, é uma cena muito feia. Nós, como brasileiros, devemos ter vergonha quando acontecem umas cenas dessas de desmatamento ilegal. Vamos chamar primeiro de ilegal, né? Porque exatamente. Tem o legal que não tem problema nenhum. Claro. Agora, isso aí é algo que se corrige com fiscalização, com regularização fundiária, com aplicação da lei, do Código Florestal de uma maneira mais efetiva. Os instrumentos e as leis, nós temos as melhores do mundo, sem exagero, hein? Eu conheço bem essa matéria. Estou lá ajudando o COP30 e tudo. Nós temos uma das melhores legislações ambientais do mundo. Sem o Código Florestal. Nossa matriz energética é fantástica. É o único país do mundo que tem 50% de adição de combustível nos combustíveis, que é os 27% junto da gasolina, e mais os 100% de etanol, que na média ponderada dá 50% do total de combustível. Nenhum outro país tem isso no mundo. O fato é que nós ficamos na defensiva do vilão do desmatamento e não conseguimos construir uma agenda positiva e dizer, mundo, olha o que nós estamos fazendo na energia, no combustível, na despoluição. Porque era para o Brasil protagonizar essa. Claro! E nós estamos inventando coisas que o mundo vai surpreender. O etanol de segunda geração, a transformação de etanol em hidrogênio verde, está sendo feita aqui na USP. É invenção brasileira para o mundo. Então, eu acho que nós temos a condição de chegar na COP30 de uma forma propositiva e não de uma atitude defensiva de que tem culpa de alguma coisa. Vamos tirar o complexo de vira-lata. O complexo de vira-lata, você transforma ele num complexo do virtuoso. Nós estamos conscientes e defensores do meio ambiente, talvez melhores do que a maioria dos países que estão aqui em volta, especialmente dos europeus, que gostam de atirar pedra na gente. Mas, por exemplo, quando você vê um supermercado que chega outro dia e diz, não, vamos parar de comprar carne brasileira, porque a carne brasileira vem da Amazônia. Mentira! Fake news! 80% da carne é produzida fora da Amazônia. Tem alguma produção lá? Tem. Nem é exportada, é consumida localmente. Então, sabe, tem tanta coisa mal informada, mal comunicada e de forma até leviana, muitas vezes, por uma mídia que está interessada mais em atacar o Brasil, porque está sendo financiada lá por fora por ONGs, não sei o que e tal, e fica colocando o Brasil como vilão. Nós temos que ter altivez agora, chegar na COP30 e mostrar o quanto que nós estamos fazendo, que nós somos um país que está na frente na questão ambiental, em busca da neutralidade do carbono zero até 2050. Porque esse é o protecionismo disfarçado, né? Quer dizer, é claro. A tecnologia francesa, quando houve aquele acordo do Mercosul, eles queriam, lógico, um mercado como o nosso, mas a agricultura não. Então, essa história do vilão funciona para um protecionismo de mercado. Quer ver outra coisa? Vamos colocar um tema que está na pauta aí, que você desculpe até eu pautar, hein? Eu estou invadindo a sua competência. O senhor é um entrevistado aqui, a pauta é... Você pega o negócio do petróleo, o petróleo na faixa equatorial. Eu gosto de falar desse tema porque ele está sendo muito mal entendido de novo. Você diz assim, o Brasil precisa desse petróleo? Primeira coisa, precisa. Porque até 2035, se nós não tivermos adição de novas reservas, nós vamos nos tornar importadores de petróleo.
E não interessa ficar vulnerável na questão do combustível fóssil, porque o cenário geopolítico é complicado. E aí você vai dizer assim, mas vai ter combustível fóssil até 2035? Veja, não dá para a gente se iludir de que dá para acabar com o combustível fóssil amanhã. É uma questão de tempo, talvez de décadas, para que o combustível fóssil seja cada vez consumido. Teve o peak oil, né, que eles chamam, depois começa uma fase declinante, vai reduzindo o consumo, que é o etanol, o hidrogênio verde, não sei o que, novas tecnologias estão chegando. Por exemplo, o flex fuel agora reduzem o consumo por quilômetro de forma drástica, porque você combina o elétrico com o etanol, né? Quer dizer, então e emissão de carbono quase zero. Então, tem novas tecnologias, tudo que vão reduzir o consumo de petróleo. Mas tem outras aplicações do petróleo, até como fertilizante, como plástico, como derivados, não sei o que vão continuar, como diesel, asfalto, tem que continuar, não vai acabar da noite para o dia. Então, nós vamos precisar do petróleo da faixa equatorial. Aí se pergunta assim, mas então nós vamos estimular o consumo de petróleo? Não vamos estimular o consumo de petróleo. Está errada essa visão. Porque a demanda do petróleo no mercado mundial não vai ser menor ou maior por causa da faixa equatorial. O que nós vamos é tornar que a oferta do petróleo que o mundo vai demandar seja mais nossa do que outros países. Porque se nós não fizermos exploração da faixa equatorial, essa demanda vai cair na mão da Guiana, vai cair na mão do México, vai cair na mão da África, de alguns países africanos, que são produtores de petróleo e vão produzir. E aí, mas tem risco para o Brasil produzir lá? Bom, dizer que é risco zero também não vou dizer que seja, mas o risco é muito baixo. Eu diria que o risco é menor até do que aqui na faixa do pré-sal. Aqui na faixa do pré-sal, onde nós já somos produtores aí de 4 milhões de barris, o último acidente que teve, se não me falha a memória, foi na época do Fernando Henrique, quando aquela plataforma virou. A Petrobras tem feito um trabalho razoável, muito elogiado no mundo inteiro. E a gente tem tecnologias de segurança hoje que nos dão, não vai ter grande problema de vazamento, de explosão, dessas coisas. Eu acho que não, sabe? Tem que avaliar e fazer de forma bem feita, segura, e trazer essa riqueza, inclusive, para financiar a transição. Como é que você vai financiar a transição? Por exemplo, o hidrogênio verde é capaz de ficar anos mais caro que a gasolina. Você deve cobrar imposto na gasolina para pagar o consumo do hidrogênio verde. Esse é um trade-off interessante, porque um tem custo ambiental e o outro não tem. Então, você faz essa compensação do custo ambiental, que é um custo invisível, através do imposto. Essa é uma maneira, por exemplo, de estimular a transição energética. E o Brasil pode ser, de novo, o grande protagonista do hidrogênio verde, seja pela água, seja pelo etanol. Eu já ouvi estrangeiros dizer assim, o hidrogênio verde está para o Brasil, assim como o petróleo está para a Arábia Saudita. Nós não podemos perder essa oportunidade. A economia verde está no colo do Brasil. E a indústria que vai surgir ao redor disso é imensa. Porque quando você fala de hidrogênio verde, você está falando de máquinas, equipamentos, eletrolisadores, tubos, e não sei o quê. Então, tem toda uma produção industrial que nós podíamos, de novo, planejar para ficar aqui e não ficar em outro país que seja amanhã o Brasil dependente desses equipamentos como nós estamos hoje, porque não fizemos a lição de casa no passado, ficamos dependentes da placa fotovoltaica. E a placa fotovoltaica não adianta agora tentar corrigir coisa de 10 anos atrás, não vai conseguir.